Seja bem-vindo, meu caro colega construtor, incorporador ou investidor imobiliário, a mais um episódio do Conexão BI, o podcast da Bluehin Inc., que te aproxima de especialistas das mais variáveis disciplinas que compõem o mundo do ambiente construtivo e a incorporação imobiliária. Fico muito grato de você já estar aqui acompanhando nosso conteúdo. Parabéns para você que está investindo no seu conhecimento, em melhorar a gestão da sua empresa. E não se esqueça de conectar conosco, se inscreva aqui no canal, acompanhe a gente pelas várias mídias digitais que nós temos. O Instagram é lá, basso.pedro. Temos também um canal no LinkedIn. Temos um canal no YouTube, onde grande parte desse podcast e os outros podcasts você pode encontrar lá. Engenheiro Pedro Basso lá. E também temos esse podcast sendo transmitido pelo Spotify. Então, uma gama de opções para você acompanhar nosso conteúdo. Tem também o site onde eu escrevo alguns artigos, que é o bluehininc.com. Temos hoje aqui um assunto muito bacana para falar, que permeia toda a parte de produção, né, ou de formulação do produto imobiliário. Quero agradecer imensamente ao Marco Túlio. Obrigado por estar aqui conosco, Marco. Opa, eu que agradeço, tá? Primeiro agradecer a audiência também. Acredito que o que a gente traz aqui hoje tem bastante relevância e esse espaço aberto aqui para a gente tirar algumas dúvidas, trazer mais informações a respeito da tecnologia é basicamente uma necessidade, então fico aberto aqui para as perguntas que vão vir, né? Muito obrigado. Fantástico. O bate-papo de hoje é sobre projeto, desenvolvimento de projeto e a expansão, talvez a inserção de tecnologia dentro dessa macrodisciplina que são os projetos que compõem um produto imobiliário. O Marco Túlio é um especialista nessa área, ele já trabalha há vários anos com projetos e o que destaca ele, acredito que seja a inserção de tecnologias, tanto da parte BIM e agora fiquei feliz que ele está incorporando a parte de IA também. Marco, por que as pessoas que estão em casa devem considerar o que você fala? O que te faz uma pessoa tão especialista? Olha, eu vou trazer aqui um pouco da linha do tempo, né, da nossa atuação. Eu já atuo com projetos há 15 anos, projetos em geral, e a metodologia BIM ali eu tive contato há 9 anos atrás. Quando nós iniciamos, a gente tinha pouco material, então buscávamos materiais na Alemanha, na Austrália, Estados Unidos. E nesse movimento para cá, durante esse tempo, no desenvolvimento do Brasil mesmo em relação projetual, o BIM está cada vez dominando mais. A gente já atuou em projetos de licitação, projetos grandes, com alguns escritórios, tanto de arquitetura quanto complementares. Durante minha graduação, quando eu tive contato com a metodologia BIM, eu já basicamente mudei toda a minha carreira para trabalhar voltado só ao BIM, então até meu TCC foi voltado à metodologia. E a gente já atuou em algumas construtoras, tanto fazendo projetos, quanto também trazendo a metodologia, lembrando que confunde-se que BIM é só projeto e não é. Então hoje a gente já está avançando um pouquinho mais, que hoje a gente tem mais ferramentas, né, tecnologia, como a gente comentou mais cedo, a IA. Então, num cenário próximo de alguns anos, é bem importante a gente estar antenado, tanto nós que somos da parte operacional de projetos, mas também quem vai construir, incorporadores, construtores, para ficarem antenados em relação a que rumo está indo a tecnologia, principalmente na qualidade de projetos e entrega. Fantástico. Uma das coisas que eu mais gosto no Marco é que ele tem uma experiência bastante interessante em transportar a empresa que nunca trabalhou com BIM para que ela inicie os projetos e a filosofia, a metodologia, que foi a palavra que ele usou, BIM. Então ele tem bastante conhecimento, talvez, de auxiliar, né, os incorporadores, as construtoras, a iniciar essa jornada aí, que é o futuro, né? Marco, eu queria já aproveitar que você tangenciou um pouco essa questão do que é o BIM, se você pudesse conceituar, explicar, e o que não é, né, para a pessoa que está em casa conseguir nos acompanhar no resto do bate-papo aí. Olha só, vou causar uma confusão aqui. Vamos lá. O BIM nada mais é que a modelagem da informação da construção. Isso remete-se um pouco ao TI, de fato, porque tudo que está sendo gerado no nosso ativo digital, isso está sendo transportado em forma de dados. Então, o que isso traz para a gente? Traz um cenário de criação de gêmeos digitais. Basicamente, a gente refere-se à simulação do espaço físico real no modelo digital, que são dados que nós chamamos de digitados. E esses dados, basicamente, eles servem para instruir, para simular
e também para reduzir desperdícios e erros da obra. Porém, o que não é BIM e que o pessoal se confunde? O BIM é uma metodologia, o BIM não é projeto. Então, já vi bastante em todo esse tempo que eu trabalhei com BIM, algumas empresas falando, não, somos totalmente BIM e tudo mais, mas nada mais era que um 3D e um CAD empilhado. Então, se estamos gerando essa tonelada de dados para não ser utilizados, eu acredito que isso gera mais dor de cabeça para uma construtora do que, de fato, fazendo o processo tradicional. Porque tudo tem que ser avaliado, qual que vai ser a utilidade disso. Ah, eu vou utilizar esses dados ou eu quero só um 3D bonitinho? Você quer só um 3D bonitinho, não tem a necessidade de gerar essa tonelada de dados. Porque uma construção, de fato, ela gera muita informação. Só que tudo, desde o início do processo, foi o que conversamos, que o BIM ele é uma gestão, ele é basicamente, refere-se ao PMBOK com o modelo 3D. Tudo isso deve ser pensado antes da gente, de fato, ir para projetos. Então, a gente já tem que ter um caminho a ser trilhado para fazer o uso essencial dessas informações. Porque, basicamente, se for só para fazer 3D empilhado, eu prefiro continuar utilizando o CAD. Sim. Talvez complementando um pouco, né? Tem a questão de integrar, né, as informações, né? Integrar várias disciplinas ao mesmo tempo, integrar informações relacionadas à construção, custos, planejamento e assim por diante, né? Talvez fosse até possível fazer algo semelhante à filosofia BIM antes de ter a tecnologia que tem de software hoje, né? Talvez uma equipe muito caprichosa poderia, por meio de tabelas, trazer elementos construtivos de cada parede, detalhar, tarará, tarará, né? Mas acho que a tecnologia hoje nos permite fazer isso de uma maneira muito integrada, né? Com essa base de informação compartilhada entre as pessoas e entre as disciplinas. É o que acontece, desculpa até bater nesse ponto, que o pessoal confunde-se muito. Compatibilização já existia 50 anos atrás, 80 anos atrás, já existia revisões de projeto. A tecnologia, na verdade, ela vem para facilitar. Sim. Não que não existia, então não é um conceito novo. Basicamente, a gente está tendo o uso da tecnologia para otimizar o processo. Sim, sim, sim. A tecnologia vem como um meio para a gente realizar o que já se tentava fazer antes. Justamente. Ela não é um fim em si mesma, né? Justamente. Explica um pouco pra gente, você com essa experiência de transição, né, de projetos ou de empresas que têm projetos em 2D, né, em CAD, e para filosofia, para metodologia BIM, o que significa, como é que você avalia a maturidade, de que forma que isso é importante, BIM é para todo mundo, ou tem momentos que não serve, que não é bem aquilo, como é que você se posiciona com relação a isso? Olha só, eu levanto a bandeira do BIM, eu acho que o BIM é para todos. O ideal seria que todos trabalhassem, todas as construtoras, incorporadoras, trabalhassem buscando o método BIM. E claro, a gente tem que entender o nível de maturidade dessa empresa. Então, tudo parte de um diagnóstico. Para a gente ter uma implementação de fato em uma construtora da metodologia BIM, primeiro a gente precisa entender como que ela trabalha. E não só como ela trabalha internamente, mas sim como ela também trata todos os stakeholders. A gente brinca um pouco que na organização do BIM, justamente na parte de contratos, que existe todo um caderno só para contratos BIM. Só para você saber como você deve contratar o profissional. E remete-se muito a uma licitação. Então a consultora ela tem que ter um termo de referência. É basicamente parecido com uma licitação de fato. Por quê? Um dos maiores problemas e frustrações das construtoras que buscam o método BIM é que ela vai contratar uma pessoa que vai falar que faz, mas ela não é que ela não entende, ela consegue criar um modelo, mas ela não consegue partir para integrações desse modelo em outros itens, que é a quantificação, planejamento, utilização de fato na obra. Porque se o nosso modelo digital está sendo feito só para estar no digital, não faz sentido algum para a construtora ter aquele ativo digital que não vai se refletir no canteiro. Então, acho que a maturidade inicial da consultora passa-se por um diagnóstico para entender os processos internos, principalmente se a consultora ela tem um gerente de projetos, ou se cada um manda arquivo para alguém, eu vou mandar para o RH, eu vou mandar para o planejamento, vou mandar para o dono, porque tudo remete-se à comunicação e organização. Então, se a gente possui um ambiente comum de dados, um CDE, quais que são os visualizadores dessa consultora, se existe, às vezes nem existe. Então, são vários pequenos itens que a consultora tem que ter para que, de fato, ela consiga avançar no uso da metodologia BIM. Mas tudo isso ela pode
conquistar, ela pode adquirir, ela pode embarcar, né? Com certeza. Isso não deveria ser necessariamente algo que espante as construtoras. Se você vai desenvolver o trabalho em uma construtora que por acaso nunca abriu um arquivo em BIM ou não tem elementos da metodologia de gestão como você está trazendo, são coisas que dá para ela cultivar, usar, aprimorar, né? Claro, com certeza. Existem dois formatos, na verdade. A empresa ela pode fazer isso internamente ou contratar uma empresa externa para ajudar a arrumar a casa. Então é muito importante a empresa entender que o BIM também, ele não traz só a melhoria no canteiro de obra, ele traz a melhoria nos processos internos da construtora, porque as informações se tornam mais claras para a tomada de decisão lá na hora da obra. Sim. Uma das coisas que eu notei lá, você desenvolvendo o trabalho junto lá na construtora, é que, claro, a ideia é a gente antecipar decisões, né, antecipar problemas também, que ao invés de acontecer lá no campo, lá quando tiver 30, 40 funcionários tentando entender como é que a viga ficou no meio do posto do elevador, por exemplo, né, a gente antecipa isso aí e não é que o problema não exista, ele existe, mas ele existe no momento em que é menos custoso. Claro. Né? A gente vai ter que lidar com aquela situação de dúvida, ou vai ter que lidar com aquela definição de material ou de produto, igual a gente teria que lidar lá na frente, só que sem ter 40 pessoas esperando, sem ter 60 pessoas lá no canteiro de obra esperando, sem ter que derrubar nada, né? Porque derrubar no digital é muito mais fácil do que derrubar lá uma viga que já está construída, né? A gente até brinca, né? É muito mais barato eu dar um delete no meu teclado do que tu tirar uma prumada na obra, né? Então, a ideia é essa antecipação, a ideia é a visualização de fato de todo o contexto dos projetos. Porque os projetos, quando eles funcionam, eles atuam de maneiras independentes, cada um vai fazer o que foi contratado para ser feito. Mas se a gente traz todos eles para um gêmeo digital, onde reflete-se todos os projetos complementares, arquitetura, estrutura, no mesmo espaço, é aí que a gente começa a identificar falhas. Eu até brinco quando eu comecei a trabalhar com uma construtora em relação à compatibilização, e como era o primeiro trabalho, eu fiquei um pouco receoso. Eles me contrataram, não vou encontrar nada, e vai ficar feio isso. A primeira juntada de arquivos para compatibilização, eu encontrei tantos erros, mas tantos erros entre projetos, que eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, como que o pessoal não utiliza isso para não encontrar isso na obra? Que são erros que vai virando uma bola de neve na construção, que o pessoal às vezes pensa, mas é só material, é só projeto. Não, é hora a hora, é cronograma, tudo isso impacta uma construtora. Sim. Tudo isso gera problema ali no resultado final. Sim, às vezes é uma reputação, né, a imagem da construtora, ela vendeu talvez uma fachada que lá na execução não vai conseguir replicar. Justamente. Né? Vendeu um tamanho de piscina que por algum motivo não deu para fazer, executar, e daí todos os clientes que acreditaram naquela promessa acabam ficando frustrados, né? Acabam às vezes falando mal, acabam não voltando para comprar de novo, né? Coisas nesse sentido. O que você poderia talvez dar de dica em termos de análise de maturidade, né? Quando a gente fala de maturidade, quais elementos, quais evidências que talvez quem está em casa pode dar uma olhadinha dentro da sua operação para entender a minha maturidade está mais ou menos assim, pronta ou não pronta, ou preciso melhorar aqui ou ali. Será que você... Tu fala... Claro, dá pra gente imaginar um cenário aqui que, assim, a construtora, ela tendo o básico eu falo que nem está vinculado à metodologia, a empresa é organizada, ela tem uma gestão de dados internos de forma coerente, a comunicação com os profissionais que ela contrata é assertivo, né? Porque às vezes acontece da consultora contrata uma pessoa e ela nem consegue conversar com ela. Então, assim, se essa comunicação ativa, ela está funcionando, se ela consegue organizar esses projetos no local, já é suficiente. Porque a ideia é começar a digitalizar esses dados e aí começar a tirar informações desses dados. Não tem nenhum segredo por trás disso. Sim. O importante é a organização e o que eu te falei há algum tempo atrás, comunicação. Sim, sim. Às vezes, se a construtora já estiver acostumada com vários ciclos de revisão, né? Sim. Se ela já estiver acostumada a reunir todos os projetistas, deliberar sobre o que está dando de conflito, né? Alocar responsabilidades para que tipo de solução, quem que vai desenvolver, quem que vai implementar aquela solução, né? Talvez acostumada também à questão de controle de arquivo,
né? Esse arquivo é o mais recente, esse aqui conversa com esse aqui conversa com aquele outro, né? Então, a própria compatibilização, né, que o BIM facilita um monte, mas em tese já se fazia, que nem você comentou, já se fazia isso antes, só que com outro grau de precisão, né? Claro. Então, são coisas que o nosso colega construtor, incorporador, pode procurar dentro da sua empresa para... a próprio detalhamento, né? Qual que é o grau de detalhamento que ele fazia no CAD? Ele já especificava o material, a marca, o modelo, né? Então, tudo isso, se a pessoa já faz, vai facilitar muito a transição dele para uma metodologia BIM, né? Claro, e a gente tem que entender também que o método BIM ele é um canivete suíço. Tu não precisa utilizar tudo. Uhum. Tu vai pensar aquilo que é relevante no momento para sua construtora e utilizar aquilo. Isso vai refletir no canteiro de obras, vai refletir na qualidade do empreendimento e aos poucos a construtora, a incorporadora vai desenvolvendo essa maturidade para de fato começar a andar por si só sem ter um agente externo, um BIM manager externo, fazendo a atuação nesses processos. É o que a gente comenta muito. Tá, eu vou atuar externamente auxiliando na gestão da implementação do método BIM na tua construtora, mas a ideia é eu sair fora depois de um tempo. Eu vou organizar toda a documentação para qualquer pessoa que entrar no processo da empresa, ela conseguir ler essa documentação e continuar tocando. Sim. E documentação aqui não é alvará, não é esse tipo de documentação, né? É a documentação técnica do projeto, né? Aquilo que descreve o que está sendo produzido. Claro, manuais, nomenclatura, versionamento de arquivo, quais são as regras. Memorial de cálculo, memorial descritivo, né? Onde vão essas informações, qual que é a pasta, onde que eu vou chegar nas documentações de versionamento dos projetos, porque isso é um erro comum, tá? Erro de versionamento de projeto acontece até fora da construtora entre projetistas. Sim. Tu me mandou uma revisão, mas tu tá mexendo em outra, já mudou um monte de coisa, eu tô fazendo o meu na minha revisão. E aí quando juntar os nossos dois projetos, você já tá partindo diferente de mim. Depois para juntar tudo de novo... É o retrabalho, né? É o retrabalho. É o retrabalho, porque eu acredito que o nosso maior ativo é tempo, não é nem dinheiro. Sim. E essa perca de tempo acaba que gera um desperdício financeiro. Mas vou te falar, uma das críticas que eu vejo muito frequente com relação ao BIM é que demora mais. Ele não é que ele demora mais, é que a gente tem uma cultura do processo tradicional de já executar a obra com a prancha sendo feita. Então, já aconteceu, tá? O pessoal executando o G3 e o pessoal fazendo a planta do G4. Isso é loucura, cara. Porque, assim, pode dar certo? Eu não vou falar que não pode. Mas qualquer erro que acontecer durante esse desenvolvimento vai dar muito desperdício para a obra. Então, o BIM, o que ele trata? Ele trata só de pegar as fases do projeto que já é comum da construção e antecipar algumas fases de análise que, sim, tomam um pouco mais de tempo para, durante a obra, não ter tomada de decisões que não foi pensado. Sim. Então, a ideia trata muito dessa questão de cultura mesmo, de, olha, vamos planejar tudo antes para depois executar, ou não executar planejando? Sim. Outro ponto que ajudou muito lá na empresa é a parte de contratação. Contratação de mão de obra. Se você tem um projeto bem detalhadinho, compatibilizado, vai ficar fácil comparar laranja com laranja, maçã com maçã. Porque se o projeto às vezes está pouco completo, um executor, né, uma construtora, um empreiteiro vai orçar do jeito dele, né, vai lançar mão de premissas que às vezes não está no projeto, mas ele precisa dessas premissas para poder orçar a parte dele. O outro vai lançar mão de outras premissas diferente, ligeiramente diferente ou muito diferente, né? E depois, no final das contas, o engenheiro orçamentista, né, quem vai adquirir esse serviço, tem que fazer malabarismos para tentar compatibilizar daí os orçamentos. Justamente. É engraçado isso, né? Que a gente tem como premissa, até com alguns amigos também que projetam, que assim, o projetista às vezes confunde, tá? Ele acha que está fazendo um projeto para ele. Mas ele está fazendo um projeto para o cliente. Então a gente parte da premissa que na documentação desse projeto, olha, eu vou te entregar um elétrico que você que não saiba ler elétrico, você tem que conseguir ler esse projeto. Mas como que eu vou conseguir isso? Através da documentação. Vou perder um pouco de tempo. Talvez não é perder, eu vou ganhar tempo. Porque todas as dúvidas que você vai ter lá na frente, ela não vai existir. A gente já pegou alguns projetos que a gente que trabalha na área, a gente não consegue ler, cara.
Então, vai muito também do capricho, né? É. Eu acredito que entra nessa linha. É uma transferência de tempo, né? De novo, você tira um tempo perdido lá na frente, que eventualmente você teria que deliberar sob pressão, e você traz para deliberar aqui, que você está, por enquanto, numa fase de projeto, né? Você tem os projetistas todos à mão ainda, né? Sim. Porque depois que vai para campo, às vezes, né, os projetistas vão, obviamente, fazer outros trabalhos e fica mais difícil o contato e tal. O cara esquece, né? Acontece do cara esquecer. Então, acontece muito isso. O Marco, comenta conosco qual que é a diferença do BIM e das dimensões que frequentemente se fala. O que é isso? O que é uma dimensão? Como é que isso faz sentido dentro da metodologia BIM? Olha só, isso foi atribuído há bastante tempo, o conceito de dimensões do BIM. Hoje já virou um pouco de bagunça, eu acho que existe até o 12D. Eu conheço até 10. O negócio só foi, ainda que a gente tem um 100D, né? Então, assim, atribuiu-se para organizar de fato, para entender o uso do BIM. Então, se a gente for remeter à questão do 7D, que é a escola que eu atuo, né? A gente tem ali o 3D, que é basicamente os eixos, X, Y, Z. 4D, que remete-se a planejamento. 5D, quantificação, custo. 6D, sustentabilidade. 7D, operação. Só que hoje esse conceito, ele traz muito mais uma ideia de macro. Porque durante um desenvolvimento ali de um empreendimento, tanto pela construtora quanto por todos os stakeholders, isso não é muito aplicado. Eu preciso de um orçamento preliminar para os investidores, 5D. Mas eu não tenho nenhum 3D. Então, o que é esse 5D? É 5.1? É 5.2? Então, isso traz um pouco de confusão no cenário de utilização. Porque às vezes o cliente ele fala, não, mas eu preciso do 4D. Tá, mas tu vai atropelar todas as dimensões, como que esse trabalho vai ser feito? A gente vai particionar, entende que a conversa vai ficando um pouco meio maluca? Sim. Porque o conceito de dimensão já é um pouco abstrato. Mas, ao mesmo tempo que a obra ela parte por etapas. Ela não é um fim como a dimensão, que a dimensão parece uma escada, de fato, né? Sim. 3D, eu tô com meu 3D bonitinho, vou lá fazer o meu planejamento, vou quantificar a obra, vou cair na sustentabilidade, que na verdade isso tinha que ser pensado no desenvolvimento do 3D, para aí sim eu ter uma operação. Então, hoje o Penn State, ele trouxe o conceito de usos BIM. Que o usos BIM, ele meio que abole essa ideia de dimensões. Não que ela não é válida, ela traz um cenário de entendimento para as pessoas do que é o macro do BIM, o que são os pilares, mas os usos BIM, ele trata-se de uma forma executável da coisa. Então, de fato, tem-se um cronograma de todas as etapas da obra, com todas as atividades que podem ou não estar relacionadas aos usos BIM da construtora, da incorporadora. Então, é importante avaliar esse cronograma e identificar os itens relevantes ali para fazer uso em determinado empreendimento. Sim. Aí sim a gente consegue partir da premissa da utilização do BIM de fato, porque sim, a gente pode ter um orçamento prévio, a gente pode ter uma viabilidade financeira. Sim. Não necessariamente a gente precisa ter todos os projetos modelados, ter todos os quantitativos, compatibilização para de fato fazer um orçamento. Isso é loucura, pensa pro investidor. A gente que está em projeto já é meio que maluco, a gente precisa de informações preliminares também. Mas é um chute, é uma estimativa. Depois, conforme todo o empreendimento for sendo modelado, aí nós vamos alinhando com os dados que temos com base no que foi previsto. Sim. Talvez fazendo uma retrospectiva histórica, assim, esse negócio de D, que é de dimensões, é uma herança principalmente do 2 para o 3D, né? E o 3D, acho que de fato, ele precisa necessariamente do 2D. O 3D é real, né? O 3D, né, o XYZ, ele realmente precisa que o XY esteja definido para que o 3D exista. E daí, talvez, por herança, a gente começou 4D, a inserção de tempo, de cronograma dentro desse planejamento. O 5D, inserção de custos, de despesas, né? Qual que é o 6D? 6D é a sustentabilidade. Sustentabilidade, então aspectos econômicos, sociais e sociais. Econômicos, sociais e ambientais. E ambientais, sustentáveis. O 7D? 7D é operação. Operação, ou seja, concepção da edificação, uso e descarte. Acompanhamento do ciclo de vida. Do ciclo de vida inteiro, né? Isso. Tá. Aproveitar a deixa aqui, né? A gente mencionou sobre o PMBOK. PMBOK é um manual, né? É um livro, por assim dizer, com um conjunto de ferramentas, de processos que é desenvolvido pelo PMI,
que é Project Management Institute, né? Então, o BIM, ele se alça muito no PMBOK, né? nesse conjunto de ferramentas e conceitos para se sustentar, por assim dizer, né? Então, foi uma das terminologias que a gente trouxe aqui. Então, acho que, em resumo, nessa questão do 1, 2 e 3D, é que o 5D não precisa que o 4D esteja super desenvolvido, ou até mesmo, talvez nem exista, assim, né? Esse foi o conceito que foi cunhado por um indiano em um fórum e, de repente, virou moda e todo mundo começou a falar assim, isso há vários anos atrás. Sim. Mas até o 4D a gente consegue imaginar. Einstein já falava da quarta dimensão. Sim. A partir do 5 é que fica abstrato. Se adotou essa nomenclatura D por causa do histórico, né? Queria trazer para aqui, para a conversa, talvez, o que eu entendo como sendo o tópico da moda aqui, né? Uso de inteligência artificial. Como é que isso entra dentro da tecnologia do BIM? Como é que isso entra dentro da metodologia de gestão de projetos e tal? Como é que você tem usado? Olha só, nós estávamos em discussão há um tempo atrás e a gente chegou num aspecto que não se imaginava anteriormente, que hoje um escritório de engenharia e arquitetura precisa ter um TI dentro dela. Eu sempre falo isso, Toda empresa hoje precisa de um TI, ela tem que ter um desenvolvedor. Por quê? Hoje, como a tecnologia ela tá muito ampla, se tu quiser dar um ponto... Desculpa te interromper, mas eu acho que assim, quando eu converso com os meus colegas, meus clientes, né, eu falo que o TI não necessariamente precisa desenvolver, ele não precisa codar, fazer código, né? Mas, cara, o avanço tecnológico e a abrangência tá tão grande que você precisa de alguém que fique pesquisando, essa ideia é legal, né? Vamos nos endereçar a esse problema que a empresa tem com essa tecnologia e que, de preferência, consiga entender, né, como é que usa e compartilhar com, sei lá, setor de marketing, né? Você quer fazer uma distribuição de algum material. Você pode mandar e-mail por e-mail, ou você pode usar uma IA que faz tudo pelo WhatsApp, já manda o convite do agendamento pro Outlook lá, pro iCalendar lá. Enfim, cara, é muito difícil para quem para quem está envolvido com uma série de outras atividades, né? Seja incorporação imobiliária, tô lá no registro de imóveis, né? Como é que eu vou estar despendendo tempo para procurar o que está sendo desenvolvido nessa área? Então, só um parênteses aqui, né, que não necessariamente a pessoa precisa desenvolver, fazer código, mas ficar sempre buscando, sempre atualizando, participando de congressos, de feiras, né? Desculpa, não, sem problemas. E é muito bom tu ir nessa linha, porque como a gente tem hoje inúmeros softwares, inúmeros CRMs, muita informação, é o que a gente brinca, né? Eu tenho que atuar muito bom naquilo que eu já faço. Eu não vou parar para aprender a desenvolver um site, eu não vou parar para aprender a desenvolver, sei lá, um mega dashboard, porque é tempo. É tempo. Então, o quanto me custa ter um profissional de tecnologia vinculado à minha empresa? Ele não precisa, dependendo do tamanho da demanda, não precisa nem ficar o dia inteiro. Faz meio período, coisa do tipo, mas acho muito importante, né? Uso de celular, né? Então, hoje, se eu contrato um comercial e ele faz todas as conexões com os clientes e corretores e ele vai embora ou ele tira férias e eu vou perder essa informação toda. Então, o celular, o computador são necessários não para facilitar a vida do meu funcionário, eles são necessários para manter inteligência, para manter propriedade intelectual dentro da minha empresa. Se ele vai embora, eu tenho pipeline. Né? Oi? É parte da operação, né? Com certeza. E o que o pessoal, às vezes, que a gente não se toca muito aqui no Brasil, está muito vinculado também à criptografia LGPD. Sim. Que isso é extremamente importante. Às vezes o pessoal, tudo remete-se ao BIM, né? A organização, gestão dos dados. Porque hoje a gente sofre ataques, às vezes, ataques de DDoS, o pessoal tenta invadir. Só que quanto custa para uma construtora incorporadora ter os dados vazados de um lançamento imobiliário? Então, imagine não ter backup. Justamente. Né? Você tem, sei lá, tudo num servidor interno, um servidor físico. Dá uma queda de energia, queima teu HD. Você não tem backup, cara, você está em péssimos lençóis, né? Justamente. Então, assim, é uma tecnologia que já está até que disseminada na nuvem, né? Pô, já ajuda um montão.
Você às vezes até pode usar, talvez por velocidade, por estabilidade, o sistema conexão local. Mas às vezes cada semana, cada mês, não sei, faz um backup na nuvem. Claro. É barato, Claro, e assim, a gente tem o braço da organização, da segurança Uhum, e também da velocidade. uhum. Por exemplo, em projetos, hoje a gente já conhece vários escritórios, a gente também faz. Como eu programo os meus scripts para mim. Mas alguns outros escritórios já contratam essas pessoas externas, porque isso também traz produtividade. Sim. Algumas ferramentas, principalmente quando a gente está fazendo o projeto, cara, é muito braçal. É muito braçal tu fazer a mesma função, sei lá, 100, 200, 1000 vezes. Sim. Tudo isso é programável. É o que eu brinco com o pessoal. De, olha, se você sabe o processo passo a passo para fazer na mão, e durante todo esse processo não tem nada abstrato, tu não tem que pensar muito, é uma coisa manual, isso dá para ser automatizado. Com certeza. Geralmente eu até uso muito essa filosofia para delegar, né? Então, olha, se eu tenho uma tabela de viabilidade estruturada, se eu tenho um orçamento já estruturado, às vezes para delegar é fácil. A pessoa substitui vaso sanitário branco por vaso sanitário bege, né? E continua usando a ferramenta que já está rodando, né? E agora você está trazendo não só delegar para um humano, mas delegar para um robô, né? Para uma máquina. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, que assim, a gente está nesse hype de inteligência artificial e a gente já atua um tempo com LLM, que no caso é Large Language Models. Isso. E o que acontece? A gente tem dois cenários para trabalhar com inteligência artificial hoje. Ou a gente trabalha de maneira probabilística ou determinista. Por quê? A IA, ela, por mais que ela faça esse apanhado de informações, ela trabalhe com vetores, ela tem que ser... A instrução dela tem que ser muito direto para aquilo que ela tem que fazer. Sim. Que a gente até menciona que assim, não pode deixar ela pensar muito. Sim, sim. Ela não pode tomar decisão sem uma regra, porque aí ela entra no contexto probabilístico. Então, é o que o pessoal brinca, ela vai sequelar. Só que sequelar com dados, isso pode gerar muitos problemas. Então, é importante a gente entender qual o uso definido para essa IA e determinar muito bem, dar muita regra para essa IA, para chegar a determinado fim. Sim. Às vezes tem que falar como se a IA fosse uma criança, né? Ó, você tem que fazer o cabeçalho na parte superior da folha, você tem que fazer 5 perguntas, cada uma delas no tópico tal, tal e tal, depois você tem que fechar com uma conclusão criativa, né? Então, sim. Enfim, ser bem descritivo acho que ajuda a evitar de ficar remando e dando volta com a IA sem conseguir. Claro, e assim, hoje trabalhando com agentes, a gente também tem o contexto de subagentes. Então, isso é muito importante, a gente utiliza às vezes o LangGraph para fazer isso, que a gente tem um orquestrador, uma IA que ela basicamente ela é uma recepcionista, né? Sim, sim. Ela vai entender o que é a demanda e ela vai direcionar para um subagente para fazer só aquilo. Então, a chance de ter erro nesses processos, ela é reduzida. Sim. O maior problema da IA hoje é essa questão dela alucinar. Isso não é um problema só nosso, tá? A gente acompanha a Anthropic, o pessoal que cria-se o modelo de linguagem tendo problemas disso também. Então, é muito mais a gente organizar qual o fim dela. É a organização, como sempre, né? Organização e processo. Sim. Mas, sendo mais, talvez, assim, se você conseguiria exemplificar de que forma que a IA já está adentrando os softwares de modelagem, de projeto, como é que isso está no momento atual? Olha só, a gente tem duas formas de fazer isso hoje em dia, tá? Hoje a gente consegue criar plugins em C# para tomar algumas definições dentro dos nossos softwares. E claro, você pode utilizar o Vibe Coding, que tu nunca programou na vida, tu não sabe, tu pode pedir um passo a passo ali para ela, tu vai pegar um bloco de código para determinado fim e vai começar a testar um plugin, vai começar a testar algum script, alguma automação. Mas recentemente também, hoje a gente tem o protocolo MCP, que é o meio de comunicação entre máquinas, que a gente já consegue ligar num software específico o próprio prompt. Então, basicamente, o trabalho agora, a gente está numa corrida disso, e isso é mundial, principalmente na questão do AEC, né? Arquitetura, Engenharia e Construção, de fazer essa interligação da IA com esses softwares, porque é uma corrida. E, claro, a gente tem que ir lapidando alguns erros de máquina no meio desse caminho, mas a comunicação ela já existe. A gente já consegue ligar um prompt num software de modelagem. Sim. E digitando pelo prompt, o próprio software tomar determinadas atitudes. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Se
eu tiver com essa infraestrutura, esses prompts e esses subagentes e agentes todos nos lugares, eu posso talvez digitar no meu IA. Quero uma edificação de 5 andares, 4 apartamentos por andar, e ela vai lá e faz em 20 segundos? Como é que é isso na prática? Em 20 segundos não, mas ela faz. É justamente isso. O protocolo MCP é basicamente tu ter o prompt conversando com o programa. Uhum. Então, aquelas ações que tu ia tomar manualmente dentro do programa, você tá dando instrução para a máquina fazer aquilo para ti. Sim. Então, Aumentar pé direito em 30 centímetros. De todos os pavimentos, menos a garagem, sei lá. quero uma casa com um ambiente de X metro quadrado, um outro ambiente, a porta tem que ficar para frente, a rua tá tantos metros. Sim. Cria um modelo. E sim, ela começa a desenhar. Tá. E ela faz superfícies ou ela consegue falar, isso aqui é uma parede, isso aqui... Ela faz paredes, faz piso, Aham. ela faz tabelas também. Porque por trás do MCP, eu vou criar toda a regra de negócio para ela atuar dentro do meu software. Uhum. Então, eu posso criar funções dentro desse protocolo para que ela, olha, você vai ser responsável por fazer paredes, fazer telhado, fazer documentação, fazer prancha. E quando eu der esse input no prompt, ela vai chamar essa função dentro dela. E ela já vai ter os meios para fazer dentro do software. Uhum. Então, assim, dá para fazer o que quiser, na verdade. Vai muito do que você vai utilizar. Uhum. E por isso que a gente está nessa corrida hoje, porque a gente tem um mar azul em relação a isso. Sim. Tem muito campo ainda para se posicionar, se estabelecer, né? Justamente, às vezes tu tem um prompt só que organiza teus quantitativos, teus dados, Aham. né, tu já ganhou um tempo valioso, entendeu? Sim, sim. Isso do ponto de vista, talvez, daquele profissional que está lidando ali com o projeto dia a dia. No Sim. caso, alguém como você, né? Para o teu cliente, que vantagem, que mudança que a IA voltada para projetos tem para quem tá, para quem que é o cliente, o teu cliente? Cara, a gente já utiliza softwares de compatibilização, por exemplo, que ele já possui scripts que trabalham em milímetros. Eu acredito que o maior avanço em relação a isso da parte projetual para o cliente está relacionado à precisão, à redução ainda mais de erros. Uhum. E, claro, também a assertividade nos dados. Mas também tem um cenário desse protocolo que a gente está falando que ele pode talvez já se comunicar com os softwares que a consultora usa, não de projetos. Então, vamos criar um cenário, né, que com os códigos ali no MCP, ele já atualize o teu Gantt, Sim. de acordo com os dados. E nós dois conversando com o mesmo prompt vinculado ao empreendimento. Ah, sim. Entendeu? Bem interessante isso, hein? Bem interessante. Essa parte de custos, né? Porque como que a gente, pelo menos lá no escritório, o BIM, né, a plataforma BIM, o software, vai emitir uma lista de quantitativos. Geralmente esses quantitativos estão em unidades SI, tipo metros quadrados, metro cúbico, metro linear. Eu preciso de alguém, uma pessoa, que transforma isso em unidades de compra, tipo saco de cimento, lata de tinta, né? E daí essa pessoa vai até o mercado, vai até, enfim, os vários vendedores de materiais de construção, liga, manda e-mail, manda uma tabela do Excel com aquela lista enorme de coisa, daí vai, dá 2 dias depois, volta, né? Sim. E daí muitas vezes volta com alguns ajustes. A pessoa vende arame, mas não é por metro linear, é por quilo, né? Sim. Daí alguém fez algum ajuste ali que às vezes fica passível a erro ou até mesmo difícil a conferência do nosso lado aqui da incorporadora, né? Talvez com essa tecnologia que você está mencionando, toda essa parte de receber metro quadrado, transformar em quilograma ou saco de Isso já faz, tá? Já Isso faz? já faz. Preciso me atualizar, então. Isso já faz. Eu fiz recentemente testando esse protocolo. Aham. Tinha os quantitativos, acho que foi até no projeto lá, tá? Foi para as bombinhas? Eu fiz até... Tava testando, na verdade, a ferramenta. Crie uma planilha de preços relacionada à alvenaria. Cara, trouxe tudo. Ele trouxe no formato de um software. Que, olha, não, eu só vou mudar um índice aqui, crie para pintura. Coloca ali a questão do rendimento da pintura. Cara, é uma coisa maluca. Isso já faz. Pois é. Fantástico, então, era justamente isso, né? Porque, cara, vai alguns dias, né? Pra pessoa pegar o trabalho de metro quadrado lá que o BIM exporta, transformar em lata de tinta, né? E depois vai assim fácil mais de uma semana até voltar. Sim, mas uma dica, tá? Lembrando do determinismo.
Aham. coloque uma tabela de conversão dentro dessa IA, não deixa ela pensar por ela mesma. Ah, sim, 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 sim. Acho que conforme a pessoa, até a empresa vai usando, né, vai pegando, vamos dizer assim, os vícios da própria operação, Sim. né? Ah, não, meu funcionário, meu pedreiro, meu marceneiro não consegue fazer com essa produtividade, ou a lata de tinta, ela rende mais na mão do meu pessoal lá, Sim, né? sim. E daí ele vai retroalimentando todo o sistema, acho que isso é Justamente. importante, né? Aliás, todo o planejamento precisa de retroalimentação, né? Se você tem um planejamento que você acha que ele vai ser inerte, provavelmente tem alguma coisa que está sendo feita que está errado, né? É, não é o mundo real, né? Não é o mundo real, não é o mundo Justamente. real. E eu volto a frisar justamente esse ponto de entender que a máquina, ela é basicamente um suporte pra gente. Uhum, Na verdade, tudo parte da premissa de onde a gente está e onde a gente quer chegar. sim, Eu acho que tendo isso na cabeça fica muito claro para a construtora, para a incorporadora, para profissionais da engenharia, qual que vai ser o uso desses agentes, o que se está buscando através dessa tecnologia, porque por fazer diversas coisas, principalmente a IA, se a gente joga para ela pensar no que fazer para mim, não vai funcionar. uhum, E aonde que vai ter erros? Porque, assim, lembrando que a gente não pode deixar a IA construir prédios. sim, Ela tem que ser um assistente de alguém que saiba fazer o trabalho. sim, sim. Isso é bem importante. Tem que ter, vamos dizer assim, pensamento crítico, né? Ser cético de tudo que a IA te devolve, analisar, filtrar, né? Com certeza. Claro, porque hoje ainda ela retorna várias informações que às vezes ela inventa. E ela inventa com confiança, Isso. né? Ela fala assim, não é que eu estou insegura se isso é isso, né? Ela vai te falar como se fosse verdade, se não tiver pensamento, né, um olhar mais cético, vai engolir, né? Vai engolir. Sim, e partindo dessa premissa, é bacana também a questão da utilização da inteligência artificial na nossa área, no AEC, para automatização de tarefas também. Isso, porque uma tarefa para IA não tem muito segredo. É pegar um copo aqui e levar ali. Uhum, Isso vou falar no meio digital. Tem uma planilha lá com 7.000 entradas de dados. Tá, você sempre vai atualizar isso aqui. Vamos falar de uma orçamentação, que é aham, aquela lista gigantesca. Isso dá para tu automatizar uma IA para fazer isso. sim, Isso você dá uma instrução clara. E nessas tarefas que a gente aposta muito, que são tarefas de gestão para empresas, não só para construtoras, mas para escritórios, que tá a força da IA. Que é basicamente a gente tirar aquele erro humano uhum, e passar para uma máquina que ela trabalha com uma comunicação através de vetores, com inúmeros bilhões de parâmetros de informação, para auxiliar a gente num determinado fim. sim, Acredito que esse é o principal avanço que a gente tem hoje na parte da construção com o uso da IA. sim, sim, sim. Realmente, a quantidade de células numa tabela de orçamento, para você bater um zero a mais e multiplicar por 10 algum insumo, algum preço, é só uma questão de tempo, né? Porque Claro. a quantidade de eventos que oportunizam você bater um zero a mais, errar uma vírgula de lugar, é gigante, né? Então, se você faz isso por tempo suficiente, você vai bater um zero a mais. Não sei se tu já fez, mas tu já trabalhou com aqueles códigos da Sinap? Sim, Aquilo é muito fácil errar, cara. Nossa, muito fácil. Muito fácil. Eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei, eu não sabia, eu não sei se na época tinha, em Excel. E eu trabalhei só em PDF. Então você tinha sempre que. teve. Então, pois é. Até eu descobri, eu demorei meses para descobrir que tinha Meu Excel. Deus. Então você tinha que replicar. Aí tu ia copiando e colando. Mano. Ficava tudo Nossa. bagunçado. Foi na época de faculdade ainda, eu descobri que tinha ela em Excel. Daí facilitou um monte já, E né? pensa, assim, falando... Não é que o ser humano não possa fazer isso, mas pensa na margem de erro que isso pode estar suscetível. É. E quando a gente fala de obra, é um custo muito alto. Sim. Então, Qualquer errinho 1%. Aqui, qualquer 1%, meu amigo, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E depois que você, às vezes, já adquiriu, né, já contratou, para voltar atrás é custoso também. Claro, acontece às vezes, né, da construtora contratar, não dá certo, e depois de 1, 2, 3 anos, ter que recontratar o serviço para avaliar e corrigir. Sim. Olha o tempo, cara. É. Olha o tempo. Meu querido, precisamos caminhar para um final. Fiquei muito curioso com relação, principalmente essa parte de IA. Que nem você falou, é uma tecnologia chegando, é um oceano azul, né? Quem investir nisso, quem se dedicar a isso, provavelmente vai sair na frente, vai conseguir ser de vanguarda, vai conseguir fazer um posicionamento e uma marca para si mesmo, né? Com certeza. Usando essa tecnologia.
Lembrando que não é o uso da tecnologia como um fim em si, né? A ideia é que ela seja um meio para que a gente consiga facilitar atividades que a gente já faz, por assim dizer, né? Só que fazer de uma maneira diferente a fim de reduzir erro, reduzir tempo, reduzir desperdício. Quero agradecer imensamente quem está nos assistindo. Parabéns novamente por tentar aprimorar seus conhecimentos e quem sabe aplicar isso na sua operação. Marco, você é fundador e sócio da BIM Ideal. Isso. Como é que o pessoal pode te encontrar? Olha, pessoal, vocês podem encontrar a gente no Instagram, ideal.bim. Tem o meu perfil também que é eng, underline Marco Túlio. E o nosso site www.bimideal.com.br. Fantástico. Aqui vocês podem nos encontrar, a Bluehem Inc., através do site blueheminc.com. Também temos nosso perfil no YouTube que você pode encontrar através da pesquisa Engenheiro Pedro Basso. No Instagram é basso.pedro e também temos alguns artigos lá no LinkedIn. Você vai me encontrar lá como Pedro Basso, pedro.basso lá. Obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo episódio do Conexão BI.